Opa, tudo bom, chefe? Existe um versículo bíblico que diz que toda casa dividida será destruída. Eu há pouco tempo encontrei um amigo e perguntei sobre a empresa e como é que estava a relação, que eu sabia que a relação com o sócio não andava muito boa. Que eram dois amigos, e dois amigos assim de andarem todo tempo junto e tal, até que chegou um ponto que a relação estava muito difícil, estremecida, e é uma situação muito complicada para a empresa, porque quando os funcionários começam a perceber que não existe liderança, que os dois estão em conflito, existe um que vai tomar posição de um, o outro de outro, e por incrível que pareça, existe uma coisa que acontece que até os maus, vamos dizer assim, funcionários, começam a colocar um sócio contra o outro. O fulano falou isso, e o outro pode pegar corda, e enfim. E eles vão ficar vendo o circo pegar fogo, infelizmente. Coisa de gente gente ruim, né? Então, mas isso acontece, isso é a vida, né? Então eu separei algumas causas possíveis que, se isso estiver começando a acontecer com você, sinalize que está na hora de você chamar o seu sócio para poder conversar. A primeira causa que isso ocorre é quando existe falha de comunicação. Isso fica por isso mesmo, ninguém conversa mais e aquilo fica dito pelo não dito e não é resolvido. Mas aquela pequena coisa, alguém vai ficar guardando, para que um dia, juntando com outra coisa, aquilo possa ficar grande. Não cumpre promessa. Aquele sócio que diz que se comprometeu com você e aquilo que você esperava, a sua expectativa, não ocorreu. Você vai ficar com mágoa. Se isso não for tratado logo, você, na primeira oportunidade, vai jogar isso na cara. A terceira, os objetivos divergentes. Esse, para mim, é um dos piores, porque na hora que você está na mesma sociedade, tentando remar para o mesmo lado, e você percebe que o objetivo da pessoa que está na mesma situação está remando na direção contrária, e aí, por falta de objetivo, as coisas pioram muito. Objetivo em comum. Conflitos mal resolvidos, aquilo que eu falei, juntando uma coisa e outra, juntou o conflito, aí aumentou, aí fica um tamanho de um mundo, quando poderia ter sido pequena, a situação poderia ter sido evitada. E a falta de comprometimento e dedicação. Porque a coisa vai acontecendo de uma maneira, e aí fica aquela história, o fulano fez isso, o ciclano fez aquilo, ele aponta aqui, aponta acolá, no final das contas a empresa que vai sofrendo, e você vai sofrer porque se a empresa tiver uma insolvência, os dois vão ter que pagar pelo prejuízo que a empresa causou. A ela e aos outros funcionários, rapaz, é um problema sério. Evite isso. O pior e o melhor a ser feito é tentar uma conversa clara, franca. Sentar os dois, sem alterar a voz. Vamos conversar. Assunto X. Paz, vamos lá, vamos tentar negociar isso aqui, porque esse assunto aqui e tal. Vocês começam a ver o que tem de divergência, comece a tratar desse assunto para que seja solucionado e resolvido, para que não haja mais incidência. Ok, resolveu, ok, vamos lá, o meia-culpa, eu errei, você errou, vamos virar a página e a gente continua. Essa é uma das questões para parar essas arestas. Agora o papo tem que ser muito sério e não de brigar, mas sério assim, do ponto de vista de, como eu falei, na calma, na paz, mas sendo franco, conversa franca. Aqueles itens de divergência precisam ser solucionados. Se você é culpado, ok, bota as coisas em cima da mesa, faz aí a sua avaliação, resolve e pronto. O importante é solucionar e salvar um negócio. Se você continua insatisfeito, cara, dá um jeito para sair da sociedade, né? Ou você ou ele, um comprar parte do outro. O pior é se continuar, porque aí vocês não vão ter mais nada, né? E é importante uma coisa chamada ouvido empático. Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro com carinho, com atenção, ele tem a razão dele, você tem a sua e pronto. Mas o fato é tentar solucionar esse problema antes que seja tarde. Tá bom? Valeu.